A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você que é da sala pré-adolescentes. Eu sou Miqueias Mac e nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa 7ª aula, que tem por título O Dom de Profecia. Eu quero começar com a oração, claro, e eu quero convidar você para fechar os seus olhos aí na sua casa ou onde quer que você esteja e orar ao Senhor juntamente comigo. Vamos lá? Senhor meu Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer por mais um dia, por mais uma semana que se passou, Deus, e por todo o Teu cuidado, carinho e proteção para conosco. Jesus, nós queremos Te pedir que continue nos abençoando, nos dando a Tua graça, abençoa esta aula, abençoa cada aluno, Senhor, que ele seja edificado, fortalecido, através do ensinamento da Tua palavra. Pai, nós Te pedimos, continua conosco, é isso que Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. E eu quero iniciar com uma frase que tem muito a ver com este tema. Assim diz o Senhor. Será que você já ouviu isso? Será que você sabe o que é o dom de profecia? Será que você está por dentro desse dom? Pois é, semana passada vimos sobre o dom de operar maravilhas e hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. Muito interessante, né? Pega aí a sua lição, pega a sua Bíblia, que a aula começa agora. Vem comigo na explicação. Pois é, pessoal, antes de começar a nossa aula, eu só quero lembrar vocês das dicas de prevenção contra o coronavírus. Lavar sempre as mãos, evitar ao máximo sair de casa, mas se preciso for, use sempre máscara, álcool em gel, porque é muito importante. Mas se possível, fique em casa, tá, galera? Vamos nos cuidar. E lembrando que ao passo que a gente está cuidando de nós, também estamos cuidando daqueles que amamos, porque se a gente não pega, a gente também não transmite, ok? Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre o dom de o dom de profecias. E nós queremos abrir a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. Vamos lá, pega aí a sua Bíblia e vamos para 1 Coríntios, livro do Novo Testamento, 12:10, que diz assim: e a outro, operação de maravilhas, como a gente viu na aula passada, e a outro, dom de profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, dom de variedade de línguas, e a outro, dom de interpretação de línguas. Vamos também para ainda Coríntios, tá bom? Capítulo 14. 2 capítulos a mais aí, os versículos 1, 3 e 4, que dizem assim: seguir a paz, seguir a caridade, procurai com zelo. A caridade é a mesma coisa que amor, tá bom, pessoal? Seguir a caridade ou amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que será? Nós vamos ver na aula de hoje. Vamos para os versículos seguintes, o 3 e o 4. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala, a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gente, que coisa interessante, que coisa super importante. Aquele que profetiza, ele traz edificação para a igreja. E nós vamos ver como é que isso funciona. E eu quero agora que você abra sua Bíblia em 2ª carta de Pedro. Pois é, Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, tá? Para facilitar. Vamos lá. Para 2 Pedro, capítulo 1. Ok? E versículo 21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pois é, gente, nós vamos ver que a profecia, ela não é um evento de agora, ela não é um acontecimento ou um dom que a gente só vê de algum tempo para cá. Não, nós vamos ver que pela palavra de Deus, ela nos ensina que a profecia, ela já acontecia, há muito tempo. Vamos ver alguns momentos que isso aconteceu, mas antes de falar sobre isso, eu quero falar uma coisa muito importante, como eu disse na aula passada. Deus, ele sempre teve o desejo de se relacionar com o homem, sempre teve o propósito de comunicar-se, de falar com o homem. Então,
quando aconteceu a separação, que o homem pecou e se distanciou de Deus, o que Deus fez? Ele criou aí o plano de salvação. Mas além do plano de salvação, também tinha algo muito importante, que era a conversa, o relacionamento, o diálogo de Deus para com o seu povo. E nós vamos ver que em toda a história da humanidade, sempre Deus estava falando com as pessoas. Vamos ver aí as pessoas chamadas profetas, ou seja, as pessoas destinadas, separadas, escolhidas e ungidas por Deus para transmitir a mensagem àqueles que necessitavam ouvir a voz de Deus. Então, Deus escolhia uma pessoa e essa pessoa era responsável por repassar ao povo aquilo que Deus queria dizer à humanidade. Nós vamos ver que em vários momentos da história, principalmente do povo de Israel, isso aconteceu. Mas lembre-se de uma coisa, Deus não falou só com Israel, Deus falou com outras nações também. Por exemplo, Nínive. Nínive era uma nação pagã, era uma nação que adorava a ídolos, a deuses. Mas Deus mandou o profeta Jonas falar com o pessoal de Nínive. E a Bíblia diz que através da mensagem de Jonas, as pessoas lá de Nínive se converteram. Pois é, Deus não falava só com Israel, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele não escolhe um e rejeita outros, mas ele ama toda a humanidade. É importante você saber disso. E vamos continuando. E eu quero que você me diga, será que você, sem essa explicação, mas antes da nossa aula de hoje, você já sabia, você já conhecia sobre o dom de profetizar? Você conhece alguém que tem esse dom? Você já viu alguém profetizar na igreja? Você já recebeu alguma mensagem de profecia? Ei, hoje a aula está muito maravilhosa, falando sobre o dom de profetizar. E pense num dom importante. Paulo falando à igreja de Coríntios, ele disse que esse dom de profetizar era o dom mais importante, viu? Superior aos demais. Imagina aí como esse dom é importante. Imagine você ser usado por Deus para transmitir uma mensagem a alguém. Ei, Deus pode usar você, viu? Vamos continuando a nossa aula. Então, vamos agora abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3 e o versículo 7. Eu quero que você ache aí, Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 3 e o versículo 7, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz. Gente, como eu disse, Deus sempre quis falar com a humanidade. Deus sempre quis falar com a gente, com nós, os homens. Ele sempre quis se relacionar, ter esse contato direto, constante com a gente. É muito importante isso. E uma coisa que eu escrevi aqui para vocês. Uma prática comum da transmissão da vontade de Deus à humanidade no Velho Testamento era a profecia, como eu já falei, tá bom? E uma pessoa era escolhida pelo Senhor para falar ao seu povo o que ele queria, seja mensagem de ânimo ou até mesmo de exortação, ou seja, uma mensagem de repreensão, quando Deus queria castigar o povo, ou ele avisava que iria castigar de acordo com o pecado das pessoas, ou quando ele simplesmente dizia: olha, vocês estão fazendo isso, eu não estou gostando, eu quero que vocês mudem a atitude, porque senão eu vou castigar. Mas havia momentos que Deus já dizia: olha, vocês pecaram tanto que não vai ter jeito, vocês vão para o castigo, vocês vão ser castigados por causa do seu pecado. Então vamos ver que no Velho Testamento já existia o dom de profecia, pessoas já eram usadas para transmitir a voz de Deus à humanidade. Olha que coisa maravilhosa, que coisa importante. Meu Deus, você já imaginou Deus falar com você? Ou, melhor ainda, Deus usar você para falar com alguém? Pois é, o dom de profecia é exatamente assim. Deus coloca na mente, no coração da pessoa, aquilo que ele deseja passar para as pessoas ou para uma pessoa específica. Vamos continuando. Esse dom, como eu disse, ele não ficou preso no passado, ele continua nos dias de hoje normalmente sendo utilizado. Claro que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se dedica à nossa vida espiritual, a gente vai ter a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ver os dons do Espírito Santo sendo derramados sobre nós, sobre aqueles que estão ao nosso redor, também procurando por uma melhora na vida espiritual. Porque quanto mais a gente busca Deus, mais a gente recebe dele. Então virão dons de profecias, dom de interpretação de língua, quando alguém fala em mistério e outro interpreta, ou seja, outro traduz o que aquela pessoa está dizendo. Gente, isso tudo é muito maravilhoso. E eu, por exemplo, eu cresci na igreja desde novinho. Minha mãe já aceitou, antes de casar,
Então, quando eu nasci, minha mãe já era crente e eu já vivi assim, momentos incríveis na presença do Senhor. Já vi pessoas sendo usadas poderosamente por Deus em relação ao dom de profecia. Já vi pessoas, por exemplo, uma das congregações que eu participei, sempre eu era criança e eu nunca esqueci. Tinha uma pessoa que se levantava falando mistério, outra interpretando. Ou seja, uma pessoa falava em mistério, parava, aí o outro falava em português, parava, o outro voltava a falar em mistério. E assim ia até a interpretação terminar. Isso tudo ainda está disponível para a Igreja do Senhor. São coisas, são experiências que eu vivi, que eu presenciei e que eu digo, você pode viver também. Basta tão somente você buscar, basta tão somente você querer receber de Deus, porque o Espírito Santo ele continua ativo na igreja, ele continua presente no meio do povo de Deus e aqueles que buscam recebem os dons de Deus. Então, vamos lá. Uma mensagem inspirada por Deus, de acordo com a nossa lição. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 27. Vamos lá. João, eu estou falando do Evangelho, tá bom? Do 4º livro do Novo Testamento. João capítulo 3, o versículo 37, que diz assim. Só passar mais uma página. João 3, 27. Perdão, tá, gente? 27, que diz assim. E João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma que não for dada do céu. Gente, nós temos que entender uma coisa. O dom de profecia, ele é totalmente, como eu falei na aula passada, em relação ao dom de operar maravilhas ou qualquer outro dom, ele é totalmente dado pelo Espírito Santo. É algo que Deus envia a alguém. Ou seja, uma pessoa, ou seja, quem for, não pode se auto-usar, não pode dizer que Deus está falando se não for Deus que está falando. Mas é necessário entender uma coisa, que Jesus, ele nos ensinou que viriam falsos profetas, viriam pessoas que iriam tentar distorcer a palavra de Deus, enganar muita gente, e nós precisamos estar atentos para que os falsos profetas não nos enganem. Então pode ser que alguém venha dizendo, assim diz o Senhor, e não seja o Senhor que esteja falando conosco ou com a sua igreja. Então precisamos ter cuidado para a gente não cair nas ciladas do inimigo. Vamos lá. Não existe uma verdadeira profecia sem ser vinda de Deus. Apesar de ser bastante comum, assim como no Velho Testamento, pessoas se usarem dizendo que é Deus falando. Ou seja, uma mensagem para que seja verdadeira é preciso vir diretamente de Deus para a pessoa que está sendo usada. E outra coisa, gente, no Velho Testamento existiam também falsos profetas. Não é só hoje, mas no Velho Testamento existiam pessoas que mentiam dizendo que estavam sendo usadas por Deus, quando na verdade não estavam. Do mesmo jeito acontece hoje. E nós precisamos ter cuidado. Precisamos saber quando é Deus que está falando e quando não é Ele que está falando. E eu vou explicar para você agora como é que você descobre quando Deus fala e quando Ele não fala, ok? Porque se a mensagem não for de Deus, você não pode receber, tá bom? Vamos lá, vem comigo na explicação. Olha só, você não deve confiar, você não deve acreditar, você não deve receber se a mensagem não vem de Deus. Mas e aí, professor Miqueias, como é que eu vou saber o que é de Deus e o que não é? Primeiro, a palavra de Deus, ela se autoconfirma. Ou seja, Deus nunca vai dizer nada que seja contrário à sua palavra. Se tiver alguma parte naquela profecia que não bateu com a Bíblia, então pode descartar. Outra coisa, o Espírito Santo, ele não habita na gente porque nós não somos templos e morada do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele habita em você e também deveria estar habitando na pessoa que está entregando a mensagem se ela diz que é de Deus. Então, o Espírito Santo, ele também nos ajuda a, como a Bíblia diz, testificar, ou seja, confirmar, verificar se aquela mensagem é realmente de Deus ou não. Ou seja, a gente vai sentir. O Espírito Santo nos fará sentir que aquela mensagem veio de Deus para nós ou não. É algo também muito importante. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele também testifica dentro de nós, dizendo que é ele que está usando aquela pessoa. Isso é muito interessante, né, pessoal? Então, vamos continuando. Para não cair em ciladas, é preciso conhecer bem a palavra de Deus,
a Bíblia, ou seja, né, ter uma vida constante de oração e um relacionamento íntimo com o Senhor, pois o Espírito Santo que habita em nós, como eu disse, ele vai testificar, ele vai confirmar se a mensagem é de Deus ou não. Mas para isso você precisa conhecer a palavra para saber se toda a mensagem está batendo com a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de oração para que o Espírito Santo habite em você, para que ele fale com você, que ele diga, sou eu que estou falando, sou eu que estou usando, pode receber, pode confiar, porque essa mensagem está vindo diretamente de Deus para você. Olha que interessante. Agora nós vamos ver sobre transmitido conscientemente a mensagem do Espírito Santo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 32. Abra aí a sua Bíblia, voltando para Coríntios 14, 32, que diz assim: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como assim, professor Miqueias? O espírito do profeta está sujeito ao profeta? Sabe por quê? Porque Deus, ele usa as pessoas, mas ele está usando simplesmente a voz das pessoas, a pessoa em si, ou seja, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, de se comportar, de agir. Então, é necessário que a gente entenda que o Espírito Santo, ele não tira a consciência da gente quando vai usar. Por exemplo, se o Espírito Santo for me usar para transmitir uma mensagem para alguém, ele não vai tirar minha consciência e me dominar como se eu fosse um robô controlado por ele. Não vou saber o que estou fazendo. Não, o Espírito Santo não age assim. Ele derrama a mensagem dele no meu coração. Ele vai dizer, fala para fulano que eu estou com ele, que eu estou cuidando, que eu vou providenciar, que eu vou abrir a porta, que aquela dificuldade eu vou resolver, eu vou pôr um fim no problema que ele está enfrentando. Então é assim que o Espírito Santo age. E a gente vai falando de acordo com aquilo que a gente conhece também. Agora, há momentos específicos em que o Espírito Santo ele vai nos usar, ou usar uma pessoa que tem o dom de profecia de uma forma específica, mas isso é quando ele tem um propósito por trás. Ou seja, não acontece que do nada o Espírito Santo vai tomar alguém e a pessoa vai ficar sem saber o que está fazendo. Mas há momentos que o Espírito Santo nos dirige, quem tem o dom de profecia no caso, ele nos dirige para agirmos de uma determinada forma, porque ele tem um propósito através daquela forma de estar usando a pessoa. Mas a voz é sempre da gente, o jeito de transmitir a mensagem, a gente recebe a mensagem, mas o jeito de transmitir é sempre nosso. Agora, claro que a pessoa que tem o dom de profecia, ele precisa saber, ele precisa entender que a mensagem não é dele, é de Deus, e ele precisa entregar fielmente como recebeu, ou seja, ele não pode modificar a mensagem. Por exemplo, se Deus está querendo exortar uma pessoa, está querendo, digamos assim, de uma forma bem clara, dar uns carão numa pessoa. Aí a gente não pode amaciar a mensagem. Se Deus está cobrando de alguém um determinado comportamento por ele ser crente e ele precisa se comportar de uma maneira correta, digna diante de Deus e da sociedade, a gente não pode simplesmente estar modificando a mensagem porque a gente gosta da pessoa ou porque a gente tem medo. Não, mas quando Deus manda, a gente precisa falar do mesmo jeito que Deus falou. Isso, quem tem o dom de profecia precisa entender. E você também, para que quando você receber uma mensagem, né, você saiba o que Deus está falando, o que a pessoa está falando é exatamente o que Deus queria falar com você, tá bom? Vamos continuando. A lição fala sobre julgar as profecias. Mas, professor, a gente pode julgar as profecias? Na verdade, a gente deve julgar as profecias. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 14 que dois ou três, na verdade, devem profetizar e os demais devem julgar aquela profecia. Porque lembra o que Jesus falou? Se você for olhar lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus estava falando sobre os falsos profetas que virão. Então a gente precisa ter cuidado, porque se aquela pessoa não estiver sendo usada por Deus, e se a gente não julgar a profecia, se a gente simplesmente receber, é Deus que está falando, então eu vou receber. E se não for Deus, precisamos julgar a profecia para saber se é Deus que está falando conosco. Precisamos saber que é Deus para poder receber a mensagem. Não é duvidar de Deus, mas é duvidar se foi Deus que falou. E depois que você tem a confirmação de que foi Deus que falou, você pode descansar e receber aquela mensagem. Outra coisa muito importante, você também precisa entender sobre a questão de que é bom pedir confirmação a Deus. Miqueias, como assim? Por exemplo, você pode fazer provas com Deus, Deus, olha, se for o Senhor que falou, claro que essa questão de prova é melhor você fazer só em oração e pensamento, você pensando, você dizer, Deus, se for o Senhor que falou que a leitura do culto hoje seja em tal livro, seja em tal versículo, se a pessoa que
me passou aquela mensagem, foi o Senhor mesmo usando, o Senhor usa uma pessoa que eu não conheço e diz a mesma coisa, e porque muitas vezes acontece que Deus usa alguém que a gente conhece e a gente fica meio cismado, a pessoa já conhece a minha vida, mas precisamos saber que Deus usa quem Ele quer, tá bom? Então, vamos lá, para o finalzinho, edificando e consolando a Igreja de Cristo. Como Paulo muito bem nos ensinou, o dom de profecia é para edificação e consolação da igreja. É para fortalecer a igreja no Senhor. Ou seja, é uma forma de Deus falar diretamente com o seu povo, dizendo ao povo o que ele quer das pessoas, o que nós devemos fazer, como devemos proceder e também se ele quiser dizer que está se agradando da gente, que está feliz com as nossas atitudes. Ou seja, tudo isso serve para edificação, para melhoria da igreja do Senhor. E também é importante, algo que Paulo falou, que a gente, como cristão, deve buscar os dons espirituais e como no versículo que a gente leu, principalmente o de profetizar. Por quê? Imagine uma igreja sem a presença do Espírito Santo. Imagine uma igreja sem Deus estar falando no meio dela. É muito complicado, né, não? Então precisamos que o Espírito Santo ele age no nosso meio. Deus ele tem que falar no meio da sua igreja e para isso precisam existir pessoas com dons, principalmente o de profetizar. Então quero convidar você para orar ao Senhor e pedir por dons espirituais. E hoje, como falamos de dom de profetizar, eu quero convidar você para orar pelo dom de profetizar, para que Deus coloque na sua vida este dom maravilhoso, que ele simplesmente fala com a gente. Ele usa as pessoas para falar com a gente, da mesma forma que ele pode usar a gente para falar com as pessoas. E lembre-se, o dom é de Deus. Ele usa quem ele quer e da forma que ele quer. Mas vamos orar, né? Vem comigo nessa oração e vamos pedir a Deus por esse dom, para que Deus revista a sua vida, para que Deus aumente, né, a porção do Espírito Santo sobre você, para que você seja usado poderosamente por Ele, aonde quer que você chegue, por onde você passar, que você seja usado por Deus, tá bom? Vem comigo nessa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta aula maravilhosa sobre o dom de profetizar. Senhor, que aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, que sejam, Senhor, agora mesmo em casa assistindo essa aula, que eles recebam o dom de profetizar, que eles entendam, Senhor, a responsabilidade de te servir e de transmitir à humanidade a mensagem que tu queres. Senhor, que cada um seja edificado em sua casa, que cada um seja fortalecido, e mesmo sem poder estar na igreja, mas que saiam edificados na tua palavra. Senhor, queremos te agradecer por tudo e te pedir a tua bênção contínua sobre nossas vidas e a tua proteção contra esta doença. Nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer você também que tem passado esse tempo assistindo a nossa aula. E lembrando, semana que vem nós temos mais uma aula e eu conto com a sua participação, a sua colaboração para que você venha assistir e aprender mais de Deus. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam orar e pedir a Deus. Deus, por favor, eu quero dons espirituais, tá bom? Até a próxima aula. Um cheiro do seu professor aqui e até domingo que vem. Tchau, paz do Senhor.